Oi, meu amor. Tu tava onde, hein? Que tu demorou Eu tanto. fui resolver umas coisas ali. Tu sabe que dia é hoje? Não, hoje é quinta-feira, né? Sabe que data é hoje, amor? Ah, tá, poxa, sei não, meu amor. Eu mando meio esquecido. E é. Hoje a É? gente faz 20 anos de casado e tu esqueceu. Eita, é mesmo, meu amor. Eita, Tu poxa. anda muito ocupado, né? Eita, é porque eu ando meio esquecido, É, vice. você anda muito ocupado, aí você não lembra. Poxa, meu amor, desculpa, viu? Não tem problema não, meu amor. Se preocupe não. Mesmo assim, mais tarde, quando a gente for dormir, eu vou fazer uma surpresinha pra você. E é, meu amor? Vou, viu? Eita, meu Nem se amor. preocupe, Tá, tá bom? tá bom.